E aí, gente, tudo bem? Quarto vídeo dessa nossa sequência, o último, onde nós estaremos falando do recurso em sentido estrito. Mas vamos lá, antes de começar a nossa aula, nossa rápida aula, uma lembrança e um grande abraço aí para os nossos amigos que não são os nossos alunos e que estão assistindo esse vídeo. Veja bem, meu nome é professor Arlen Freire, eu sou professor de Prática Processual Penal e de Processo Penal nas faculdades FUNORTE de Montes Claros, e esse vídeo está sendo gravado de forma especial para os meus alunos do 8º período, segundo semestre de 2017 das faculdades FUNORTE. Esses alunos vão fazer comigo essa semana uma prova de Prática Processual Penal. E eu estou ministrando para eles uma sequência de 4 aulas com as 4 possíveis peças que poderão cair nessa prova. Já tivemos a aula número 1, que é relaxamento de prisão em flagrante, a aula número 2, com revogação de prisão preventiva, a aula número 3, com alegações finais, e agora a nossa 4ª aula com recurso em sentido estrito. Mas é lógico, você que não é nosso aluno, você que não vai fazer essa prova, é bem-vindo se estiver aqui procurando uma forma de estudar, uma forma de aprender. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Mas vamos à nossa aula. Peço desde já desculpa, porque a aula é muito resumida, é uma aula específica para a nossa matéria em sala de aula. Bacana? Então vamos lá, nossos alunos, entender o recurso em sentido estrito. Vejam bem, o recurso em sentido estrito está no artigo 581 do CPP. Mas vocês já sabem que nós trabalhamos em sala e nós vamos trabalhar o recurso em sentido estrito apenas contra a decisão de pronúncia. Então, é aquele que está no inciso 4º. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu. É lógico e evidente que cabe recurso em sentido estrito contra 16 tipos de decisões. Aproximadamente 16 incisos que nós temos lá no Código de Processo Penal. Lembrando que alguns deles foram revogados pela LEP, Lei 7.210 de 84, artigo 197. Mas isso não é objeto da nossa aula. Nossa aula nós vamos aprender a fazer recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Então vejam bem, qual é o primeiro detalhe da sua prova? Você vai ler a questão e lá vai dizer que o juiz pronunciou o réu. Meus amigos, se o juiz pronunciou o réu, você já sabe que é recurso em sentido estrito. Pronunciou o réu, isso aqui não é revogação de prisão preventiva, isso aqui não é alegação final, isso aqui não é relaxamento de flagrante. Pronunciou o réu, recurso em sentido estrito. Se é recurso em sentido estrito, qual é o formato da peça? O endereçamento para o juiz que pronunciou, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri tal, autos número tal, o número do processo que gerou essa pronúncia, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos por intermédio de seu procurador legal, vem diante de vossa excelência interpor, porque recurso você interpõe, interpor recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal, trazendo os seguintes fundamentos. 2 pontos. E aí você vai trazer os fatos, que também devem ser resumidos. Depois dos fatos, o direito. E aqui no direito, você vai, a exemplo do que falamos nas alegações finais, ficar atento. Porque se tiver alguma regra do processo desobedecida, você vai alegar em preliminares. Preliminarmente, o que ficou errado? O juiz inverteu a ordem da oitiva das testemunhas? O juiz deixou de interrogar o réu? O juiz não intimou o réu para participar da audiência? O juiz não te deu o direito de fazer uma pergunta para o réu?
O juiz negou seu pedido para desentranhar uma prova ilícita do processo. O juiz negou o seu direito de juntar um documento no processo. O juiz impediu você de ouvir uma testemunha referida. O que aconteceu de errado, meu amigo? Observe, tem alguma regra do processo que foi violada. Tem alguma regra do processo que ficou errada. E você vai alegar preliminarmente. Tudo bem? Aí depois você vai para o mérito. No mérito, você vai precisar tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? Porque aqui é tribunal do júri. E se o juiz pronunciou réu, o juiz assim o fez com base no indúbio pró-societar. Então não adianta você, no recurso em sentido estrito, pedir o tribunal para reformar a decisão alegando de que não tem provas concretas de que o réu cometeu o crime. Meu amigo, aqui não precisa ter prova concreta. Aqui basta que se tenha indícios suficientes de autoria. Então cuidado com isso, porque a sua tese não pode trazer uma absolvição porque não tem certeza da culpabilidade do réu. Tudo bem? Então você vai identificar a sua tese. Você vai pedir para impronunciar quando não houver materialidade comprovada, quando não houver os indícios suficientes. Você vai pedir para desclassificar quando você entender que esse crime não é de competência do júri. E você vai pedir para absolver o réu quando você tiver provas de que ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Professor, eu não vou decorar tudo isso. Não precisa decorar, cabeça dura. Você vai pegar o artigo 415 do Código de Processo Penal. Lá tem todas as previsões de absolvição sumária. Bacana? Se é recurso em sentido estrito contra a pronúncia, é lógico que eu estou falando de júri. Se eu estou falando de júri, o artigo 414, 415, 416 são obrigatórios para você. Bacana? Aí você trabalha o mérito. Imagine que a questão não te dê a possibilidade de discutir a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. Aí você poderia perguntar, professor, então não tem nada para fazer? Tem, você pode de repente pedir para decotar uma qualificadora, você pode pedir para absolver o réu e dizer para o juiz subsidiariamente, se Vossa Excelência entender que não é o caso de absolvição e vá manter a pronúncia, que o réu que seja decotada a qualificadora número tal, porque ela é manifestamente improcedente. Então você pode fazer pedidos subsidiários. Bacana? Gente, muito cuidado com esse pedido. Você não pode alegar o tempo todo que o réu agiu em legítima defesa e no pedido você pedir para impronunciar. Pelo amor de Deus, se o réu agiu em legítima defesa, é absolvição sumária. Como que você vai pedir para impronunciar? Impronunciar está no 414. Observem lá para você ver se combina com legítima defesa. Se você percebe que o réu está em legítima defesa, artigo 415, absolvição sumária. Bacana? Então, discutido aí as teses preliminares e de mérito, tomem cuidado com um detalhe fundamental no recurso em sentido estrito. No recurso em sentido estrito, você vai fazer duas peças. Peça 1, peça 2. A peça 1 é a peça de interposição. Interposição. Nessa peça de interposição é que você vai dirigir ao juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara do júri da cidade tal, autos número tal, fulano de tal, não concordando com a pronúncia de folhas tal, vem por intermédio do seu advogado, interpor recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, inciso 4º, com base nos seguintes fundamentos. Ponto. Logo abaixo, preste atenção no que você vai escrever. Eu não vou escrever no quadro para não poluir. Você tem que pedir ao juiz para exercer o juízo de retratação. Como que você vai fazer isso? Pugna a Vossa Excelência, pede a Vossa Excelência que, recebidas as contrarrazões do Ministério Público, digne-se em
exercer o juízo de retratação sobre a sua decisão, sobre a vossa decisão, nos termos do artigo 589 do CPP. Você vai pedir o juiz para, com base no 589 do CPP, ele se retratar. Então aqui você tem que pedir para retratar, artigo 589. E aí, se não for o caso de Vossa Excelência se retratar, remetam esses autos com as razões que estão em anexo para o tribunal ad quem? Para o Tribunal de Justiça. Bacana? Agora vejam bem, na outra peça, você vai trabalhar o endereçamento aqui, não precisa ser direcionado ao tribunal, basta você colocar razões de recurso em sentido estrito, recorrente, recorrido, caso queira, nem sempre é necessário, cumprimenta os julgadores e explica. Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia que pronunciou Filisbino a ir a júri pelo crime tal, tal, tal. Dos fatos, explica os fatos. Tem alguma preliminar? Preliminarmente, do mérito. E aí o pedido. O pedido, se for para absolver, absolver. Se for para impronunciar, impronunciar. Não é o caso de absolver e impronunciar, então peça as nulidades. Nesses termos, pede deferimento. Bacana? Local, data, assinatura do advogado. Preste atenção num detalhe. O recurso em sentido estrito tem prazo de 5 dias. Então, quando aparecer para você a questão tem que te dar a data que a defesa foi intimada. Quando te der a data que a defesa foi intimada, você conta, desconsidera o dia da intimação, conta o dia seguinte, desde que ele seja útil, 5 dias corridos, tem que terminar em dia útil, é o prazo para o recurso em sentido estrito. Bacana? Beleza? Um grande abraço para vocês, boa sorte, que Deus os abençoe nessa prova, tenha tranquilidade, use o seu conhecimento, use tudo que você estudou, com certeza vai dar certo. Vou deixar aí a tela em aberto para vocês anotarem as observações. Beleza? Um abração, pessoal, valeu!